Olá, meus amigos. Estou aqui novamente para fazer alguns esclarecimentos. Como eu faço vídeo, eu deixo o meu canal, ele é livre para todos. Eu respeito cada um de vocês que se inscreve no meu canal, que a opinião que você dá. Eu quero deixar muito claro que eu não sou contra a pessoa sua, mas eu sou contra ensinamentos errados. Eu sou contra argumentos que ferem a palavra de Deus, né? Às vezes as pessoas que estão do outro lado, elas estão até com sinceridade no que elas ensinam, elas acreditam piamente. Porque a palavra de Deus diz que a heresia, às vezes a pessoa, ele vai enganando outra pessoa por causa dos argumentos dele, e também ele é enganado. Quando eu me afasto aqui da pureza da palavra, eu sou enganado. Eu sou presa fácil, como um vídeo que eu fiz, o povo é enganado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho particularidade assim com você, nada, porque eu sei o sistema que está por detrás. Eu sei o que está por detrás. É mundo espiritual. É isso que eu quero que você entenda, e eu espero que você não fique ofendido, porque eu luto contra um inimigo comum, que é o inimigo das nossas almas. E esse inimigo comum, ele é invisível, ele é espiritual. E ele tem as maneiras dele de agir no mundo físico, ele usa pessoas. Assim como Deus também, Deus usa pessoas, usa os servos, os filhos dele. Eu quero dizer o seguinte, aqui no meu canal, eu vi um comentário de um ouvinte nosso, e ele fez um comentário, vários comentários, sobre um vídeo que eu fiz. Exatamente o vídeo "O Meu Povo é Enganado". Eu quero comentar com vocês da seguinte maneira. Preste atenção, o sofisma. O que é sofisma? Sofisma eu já expliquei uma vez para os nossos ouvintes. Sofisma são argumentos que parecem verdadeiro, mas ele tem um fundo falso, ele tem uma mentira. E o nosso amigo que fez o comentário, por exemplo, ele comentou aqui sobre o aprisco, né? Ele perguntou para mim assim, onde está escrito que somos aprisco? Pelo que sei, aprisco é cercado, fechado, e o Messias nos deu liberdade, principalmente de prisões. Onde está escrito que temos que ter comunhão com os irmãos para aprender, para adorar? Hebreus 10, 25 foi um texto que eu citei. Fala da assembleia, não de igreja, mas do evangelho que se aprende mutuamente. Observe os versículos 26 e entenda. Depois de termos recebido e conhecido a verdade, se abandonarmos. É da palavra que fala, irmão. Leia com atenção e fique na paz. Olha, se alguém pegar essa resposta desse amigo que nos escreveu, pessoa que não tem o conhecimento da palavra, vai abraçar e vai aplaudir. Vai aplaudir ele assim, porque parece correto isso aqui. Não é verdade? Mas eu não gosto de tomar muito tempo aqui na internet, eu vou fazendo os vídeos aos poucos, porque as pessoas não têm. A internet eu já percebi, eles não têm paciência de ficar muito tempo assistindo os vídeos, eles não têm paciência. Então por isso que eu faço os vídeos curtos, quase não dá tempo, mas eu vou começar a fazer por etapa. Então vamos lá. Olha aqui, aprisco. O que é aprisco? Aprisco nas escrituras é o curral de ovelhas, é o cercado, não é verdade? E ele está fazendo conta que eu falei que as pessoas saem fora do aprisco. Mas na cabecinha dele, ele acha que Jesus é um senhor cruel. Nosso mestre é um senhor cruel, que ele deu liberdade. Na verdade, não. O nosso mestre falou que nós somos servo dele, nós somos escravo dele. Mas a maneira de nós sermos servos, ovelhas dele, nós temos que estar no raio de ação ali. Ele mesmo disse, vai aparecer no seu vídeo, ele falou assim, olha, eu vou trazer mais ovelhas que não são desse aprisco, que vai se tornar um só rebanho e vai ter um só Senhor. Aprisco, ouvinte,
É quando o bom pastor, o pastor, ele cuida das ovelhas. E nas escrituras está cheio. Lembra daquela parábola da ovelha perdida que saiu fora, se perdeu? É isso. Ele está falando que não deve ter aprisco. Quando eu falo aprisco, é o aprisco do nosso Salvador. Ele está nos protegendo. Nós estamos no redil dele. Sabe o que é redil? É a mesma coisa que aprisco. Nós somos servo dele porque nós queremos ser. Não é nada forçado. E aí ele faz uma confusão aqui muito grande. Se a pessoa não tiver um conhecimento bíblico, acaba acreditando aqui na palavra dele e indo para o engano, para o erro. E aí depois ele fala que nós não temos que ter comunhão com os irmãos. Mas aí depois, mais abaixo, ele fala que nós devemos que se aprender mutuamente. É só você ler aí. Ora, como é que eu vou aprender mutuamente se eu não tiver uma intimidade com a pessoa? Em 1 João, a palavra de Deus diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, isto é, na palavra, a luz é a palavra, temos comunhão uns com os outros. Quer dizer, eu estou na mesma fé, na mesma palavra. Eu tenho que ter comunhão. O que é comunhão? Comunhão é eu sentar, conversar, ter intimidade, ter as mesmas ideias. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E tem outros textos muito. Então, só aqui você já notou que ele se equivocou. Mas ele usou de sofisma, talvez, eu não sei se propositalmente, ou porque ele está sendo enganado. Porque todo aquele que sai, por exemplo, que sai aqui da palavra, ali fica à mercê do inimigo. O inimigo é astuto, entra na mente da pessoa, escraviza, e a pessoa começa a pregar o que o inimigo quer. Então, outra coisa que ele disse aqui foi a questão da Assembleia da Igreja, que eu comentei em Hebreus 10, 25, que está aqui. Não deixando a nossa congregação. O que é a congregação? É o local onde eu me reúno. A igreja se reúne. Eu tenho que explicar muito bem, porque senão ele vai falar coisas e vai falar que eu estou pregando heresia. Então eu vou dizer: não deixando a nossa congregação, isto é, o lugar onde eu me congrego, onde eu me reúno, como é costume de alguns. A Bíblia está falando que naquela época, a igreja, que era cada um deles, que se reunia a igreja. Por isso que se você ler o Novo Testamento, você vê os apóstolos escrevendo assim: a igreja que está na casa de fulano de tal. E a igreja acompanhou o apóstolo até a praia. Era o grupo de pessoas que era a igreja. Eu tenho que explicar direitinho, porque o inimigo entra na mente dessas pessoas e faz elas fazer uma confusão muito grande. Então está dizendo aqui, ó, eu tenho que me congregar para ter comunhão, como está lá em João, que eu li para você. Para mim aprender. E ele fala que aprende mutuamente. Aí eu vou ler o versículo 26, como ele pediu. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Esse aqui ele saiu um pouco fora, né? Aqui está falando da pessoa que conhece a verdade, e depois ele sabe que está errado, ele começa a pecar. A palavra está dizendo que não resta mais sacrifício pelo pecado. Ora, se eu estou pecando porque eu quero, claro que não vai ter mais sacrifício. E aí, eu mandei uma resposta para ele, eu acho que ele também não entendeu, né? Porque eu sei quando essas pessoas abandonam as escrituras, porque ele fez questão de Bíblia. Ele falou aqui também, ele falou sobre a Bíblia, né? Que eu falei sobre o alimento espiritual. Eu falei que o alimento espiritual é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui. Só que ele é um daqueles que não aceita este livro aqui que foi reunido, as escrituras. Ora, será que ele quer que eu pegue o original lá? Que cada um... É impossível. Nós somos uma geração que vamos ser mais cobrados. Porque hoje cada um de nós tem a cópia das escrituras sagradas. Todos nós temos. Só que Deus foi muito bom. Por causa do aumento da iniquidade, ele deixou muito mais fácil para nós. Você sabia que nós vamos ser muito mais cobrados do que aqueles irmãos que não tinham cópia suficiente para todos, tinha que acreditar nas pessoas. Nós vamos ser muito mais cobrados do que eles, porque hoje nós temos todinhas as escrituras na nossa mão. Você sabia disso? Só que ele não acredita. Ele começa a pregar que nós
esse livro aqui, aí nós chamamos de Bíblia, né? Mas na verdade, Bíblia ou Escritura Sagrada, os escritos sagrados, por que eu falo Bíblia? Porque é o conjunto de livros sagrados. Então vamos dizer assim, Bíblia Sagrada. Ele faz uma confusão danada. Bíblia Sagrada, vou traduzir agora para ficar melhor para ele. São um conjunto das Escrituras Sagradas. Livros. Por isso que eu falo Bíblia Sagrada, mas se ele quiser eu falo as Escrituras, só que ele não aceita isso aqui. Ele não aceita, por isso que ele está perdido. Ele está perdido. Porque eu falei que nós devemos nos alimentar das Escrituras Sagradas. Aí parece que eu falei no vídeo Bíblia Sagrada. Ora, qualquer pessoa inteligente vai entender que eu quis dizer as Escrituras. Eu vou fazer um vídeo dizendo que as Escrituras hoje está muito mais fácil de compreensão para nós. Aqui está vendo essas entrelinhas aqui, ó? Para nós interpretarmos texto por texto, está aqui, ó. Uma hora eu vou fazer um vídeo para você entender. E você aprender a manusear as Escrituras. Então, aí ele me fez umas perguntas, falou que eu não respondi, né? Por causa da Bíblia. Agora vamos ver aqui a outra. Aqui, que nós devemos esquecer tudo que os homens nos ensinou. Ora, os homens, nós temos que ser crentes bereanos. Sabe o que é crente bereano? Está lá em Atos 17:11. Você tem que receber, se a pessoa estiver ensinando. Por exemplo, eu aqui. Estou ensinando. Você tem que ir lá para o texto e ver se é verdade o que eu estou falando. Os crentes bereanos era isso. Eles foram considerados nobres. Então, os homens que ensinaram, eu aprendi muito com homens. Eles ensinando a Escritura, porque precisa ter. A palavra de Deus fala que nós precisamos de pregar o Evangelho, ensinar. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Cada um de nós, inclusive ele. Se ele estiver ensinando heresia, ele vai pagar muito caro, assim como eu também. Estou dizendo só ele. Se eu estiver ensinando heresia aqui, mas eu quero dizer o seguinte, que ele não se baseia nessa aqui. Ele não está se baseando aqui. Como eu já fiz o vídeo, ele se baseia quando é conveniente para eles. E aí ele é um daqueles que negou o nome de Jesus Cristo, né? Ele é um daquele que está negando a palavra porque ele não acredita que isso aqui é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Ele vai escrever aí. Ele vai falar para você. E como eu já dei a dica para vocês, esses homens, ele não fala de salvação, não fala de pecado, não fala do juízo vindouro e não fala do inferno, né? E aqui a palavra ela é completa, né? Completa. E eu mandei a resposta para ele, mas ele não entendeu. Aí ele disse assim, ó: posso te perguntar 8 vezes onde está escrito o que você falou? Tal. Não me respondeu. Não quero briga, tal. Também não. Eu estou falando no campo aqui dos ensinos, não tenho nada contra você. Eu acho que você está sendo enganado, né? Eu acho que você abandonou os retos caminhos de Deus. Você está abraçando um outro evangelho e você quer que os outros também sigam. Mas igual eu fiz o vídeo, se tirarmos isso aqui de nós, acaba a nossa fé. O inimigo vai entrar e vai destruir o lobo. Depois eu vou fazer mais um outro vídeo, que esse aqui é um assunto muito extenso, eu tenho que mostrar texto da palavra. E eu garanto para você que ele é um daqueles que não tem comunhão com os irmãos, porque ele mesmo falou que se tiver na Bíblia que tem que ter comunhão, ele vai. Mas ele não vai obedecer porque ele não acredita aqui, nas Escrituras, na Bíblia, que é as Escrituras Sagradas. Então ele está sozinho, aí o inimigo toma conta. O inimigo entra na mente dele, trabalha noite e dia lá. E muitos deles o inimigo tem trabalhado. Então eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Eu sei que ele vai responder, porque o tempo é curto, mas depois eu vou fazer um outro vídeo. Eu espero que você pense nisso.